Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Cá estou eu com mais um vídeo novo pra vocês. Eu sei que vocês devem ter estranhado um pouco o título, tipo assim, por que ela tá falando desse assunto, gente? Vou contar tudo pra vocês, porque eu gosto de sinceridade, né, gente? Então vamos ser sinceros. Há um tempo atrás, um ano pra cá mais ou menos, eu percebi que o meu canal ele caiu muito os números de visualizações. O YouTube, ele entrega os conteúdos quando ele quer, quando ele não quer, não entrega. Vou atrás de conteúdo, vou atrás de fazer tudo, trazer uma coisa legal pra vocês aqui, mas só que percebi que não tá tendo um retorno legal pra mim, entendeu? Então não tá valendo a pena fazer um conteúdo só por apenas fazer, sem ter um público ali pra assistir, né? Então eu tô pensando em como eu posso fazer pro canal se reerguer, trazer um conteúdo que vocês gostem de fato. Então eu decidi diferenciar um pouco, assim, mudar, trazer alguma coisa totalmente nova e diferente aqui pro canal. Quem assiste o canal há bastante tempo, com certeza deve ter visto já os meus vídeos que eu fazia de filmes de terror, filmes com finais surpreendentes, enfim, filmes do tipo. Esse é um assunto que eu sempre gostei, desde criança, gente. Eu sempre gostei desse tipo de assunto, desses temas. Então eu decidi trazer um pouco disso aqui pro canal para fazer um teste, para ver se vocês gostam. Eu quero trazer pelo menos aí alguns vídeos para vocês. Se eu ver que vocês estão gostando, aí eu vou continuar com esse conteúdo aqui no canal. Mas sem, é claro, parar com os outros conteúdos também, porque eu gosto muito de falar dos outros conteúdos que eu falo aqui no canal também. E antes de começar contando aqui a história para vocês, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, já deixa seu like aí para me ajudar na divulgação, se você curte mesmo esse tipo de conteúdo. Me segue também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, e na descrição do vídeo também tem todas as minhas redes sociais, então me acompanhem por lá, que eu tô sempre presente lá também. Lá a gente consegue ter uma proximidade maior e conversar mais. E é isso aí, chega de enrolação e vamos começar o vídeo. Bom, quem curte um filme de terror, de suspense, com certeza deve ter visto que lançou ano passado ou ano retrasado, não me lembro em certo, o filme falando sobre a mansão Winchester. Eu fui assistir esse filme no cinema, achei ok, bacana, mas muitos de vocês eu acho que não conheciam a história, talvez, antes do filme, que tem uma história verdadeira que aconteceu de fato nos Estados Unidos. Bom, tudo começou nos Estados Unidos, no ano de 1862, quando uma jovem chamada Sarah Pardee se casa com William Wirt Winchester, que é nada mais nada menos do que o magnata das armas, que ele é o dono, né, da fábrica Winchester, que era um produtor de rifles de armas americanas, né? E as armas deles eram tão famosas assim que foram super usadas, se eu não me engano, na Primeira Guerra Mundial. E ele tinha um rifle que era conhecido na época como o mais rápido do mundo, também conhecido como a arma que conquistou o Oeste. Então eles eram uma família muito rica nos Estados Unidos na época. E para quem assiste Supernatural também, a série, assim como eu que adoro, já percebeu que o nome dos irmãos é Winchester, e não é por acaso, né? É inspirado realmente nas armas Winchester. Bom, eles se casaram então e um tempo depois tiveram uma filhinha, a Anne Pardee Winchester, que pouco tempo depois ela morreu com uma doença, deixando assim os seus pais arrasados, principalmente a Sarah, que ficou assim inconsolável. Ela não aguentava de tanta tristeza e ela sofreu tanto que o luto dela demorou em torno de 10 anos assim para se curar, digamos assim, né? Porque uma mãe que perde um filho nunca se cura de fato, né? E um tempo depois eles tentaram ter outros filhos também, mas não conseguiram. Então a Sarah ficou ali muito depressiva, né? Ela ficou numa depressão profunda pela perda da filha. Em 7 de março de 1881, William morre de tuberculose, deixando assim a Sarah viúva e sozinha no mundo, o que agravou ainda mais a sua depressão também. Ela herdou 20 milhões e meio de dólares e 50% da empresa, né, que é das armas Winchester. Dias depois da morte do William, a Sarah começou a ouvir na casa dela gritos, barulhos, batidas por toda a casa, o que ela não entendia por que estava acontecendo aquilo. E aquilo foi seguindo dias seguidos assim, perturbando mais ainda ela, que não entendia nada daquilo. E desesperada, sem saber o que fazer, a Sarah recorreu a um médium, porque ela era espírita, né? Então ela decidiu contratar essa pessoa para ajudar ela, porque ela não sabia o que fazer naquela situação, que ela estava completamente sozinha. E esse médium ajudou ela, né? Aconselhou ela e disse que o William estava ali na casa e tinha um recado para ela, uma mensagem
mensagem para ela, que era o quê? Dizer que as pessoas que tinham sido mortas, né, através das armas Winchester, estavam na casa e estavam rodeando ela, perturbando elas estavam cheias de ódio. E falou também que esses mesmos espíritos tinham matado a filha dela, a Anne, e o próprio marido dela, que é o William, e para ela tomar cuidado que ela seria a próxima. Então esse médium aconselhou a Sarah a se mudar de casa e que essa nova casa que ela fosse morar fosse reformada para os espíritos de luz protegerem ela e os espíritos maus se afastassem e deixassem ela em paz. A Sarah então viajou pelo país, não se sabe se foi por recomendação desse médium mesmo ou se ela queria de fato sair daquele ambiente, né, que já estava pesado, porque ela já tinha perdido a filha, depois o marido, então eu acho que ela já não estava se sentindo muito bem naquele ambiente. Até ela chegar em São José, que é na Califórnia, onde ela vê uma casa de 6, alguns lugares dizem que é 8 cômodos, em construção ainda. E ela sente que aquela casa ali é a casa que ela de fato deveria comprar e morar e reformar ela. Então a Sarah começa ali a reformar aquela casa na esperança de conseguir viver em paz. Ela começa a construir os cômodos, mas só que não acontece, ela não consegue ter paz na vida dela. Ela começa a construir e destruir ao mesmo tempo os cômodos, aumentava, diminuía, ela fazia várias mudanças na casa o tempo inteiro, assim, sem parar, 1 minuto sequer. E muitos dos cômodos não faziam sentido, eram escadas que davam para lugar nenhum, eram janelas que eram no chão, era uma coisa bem louca, parecia um labirinto mesmo a casa, de fato. Então os trabalhadores que trabalhavam, né, na casa da Sarah, eles se revezavam em turnos diferentes para que se pudesse ouvir durante 24 horas os martelos batendo as ferramentas ali no trabalho, porque não poderia parar em momento algum, porque se a construção parasse, a reforma parasse, o coração da Sarah pararia também. Era isso que de fato ela acreditava, que os espíritos falavam para ela. E diz também que eram os espíritos que guiavam a construção da casa. Então ela ia lá para um local onde ela tinha esse encontro, né, com os espíritos, e eles passavam mais ou menos o que eles queriam para ela, né? Algumas fontes dizem isso. E esse local onde ela se encontrava com os espíritos era uma sala chamada de Quarto Azul, onde ninguém poderia entrar e ninguém nunca entrou lá enquanto a Sarah estava viva, somente a Sarah mesmo para fazer as suas sessões espíritas. Reza a lenda que ali era uma passagem para o outro mundo, onde ela recebia os espíritos durante a sessão. Então as obras se seguiram e continuaram e não paravam durante anos, e durante todo esse período, né, de construção, de obras e tudo, a casa já estava com 7 andares, 160 cômodos, 40 quartos, 2 salões, 6 cozinhas, 47 lareiras, 2 porões, 13 banheiros e incontáveis janelas. Esse número 13, diziam que a Sarah tinha muita superstição com esse número, né? Então, várias coisas na casa tinham esse número, 13 vitrais, 13 pregos na parede, 13, várias coisas tinham esse número, que ela tinha muito essa coisa, ela era uma pessoa bem excêntrica, né? Ela tinha alguma ligação com esse número 13. Então, em 1906, um terremoto, né, que chocou a cidade na época, derrubou 3 andares da casa, ficando assim 4 andares. E ela achava que aquele terremoto, na verdade, era causado pelos espíritos, foram eles que provocaram aquele terremoto, e todos os quartos que foram, de certa forma, destruídos pelo terremoto, ela quis lacrar eles e não entrou lá e não mexeu, deixou lá fechado mesmo para... como se fosse uma armadilha para prender os espíritos nesses cômodos. As obras continuaram durante 36 ou 38 anos, algumas fontes dizem 36, outras dizem 38, não se sabe ao certo. Até que, em 1922, depois de uma sessão espírita, a Sarah saiu de lá do quartinho azul dela e foi dormir. E ela morreu durante o sono aos 83 anos de idade. Foi quando, enfim, as obras pararam, finalmente, ali depois da morte da Sarah. E depois da morte da Sarah, ela deixou um testamento com 13 páginas e 13 assinaturas, deixando tudo para a sobrinha dela. E dizem também que ela deixou para a secretária pessoal dela também. E essa sobrinha, ela pegou tudo que ela queria ali na casa, e o que ela não queria mais, ela vendeu num leilão privado. Tempos depois, um investidor comprou a casa para torná-la uma atração turística. A mansão Winchester está aberta até hoje para visitação, então se você quiser, tem até um site que você pode comprar os ingressos. É só você pesquisar aí no Google que você vai achar. Os ingressos custam de 20 a 50 dólares, e para você conhecer a mansão, leva em torno
torno de 1 a 2 horas mais ou menos. Não se sabe ao certo quantos cômodos a casa tem, porque eles sempre tentavam contar, mas sempre que eles contavam, eles chegavam em um número diferente. Então era meio que impossível saber o número exato de cômodos da casa. E o lugar era tão confuso e tão assim, parecia um labirinto, que eles demoraram 6 semanas para retirar a mobília da casa. Hoje a casa ela é considerada a maior da Califórnia, mas ainda hoje em dia ainda se dizem ouvir vozes e ver vultos passando pela casa, pelos corredores, enfim. E o que eu achei bem interessante é que a mansão ela é toda no estilo vitoriano. A Sarah ela não economizava na decoração, ela colocava assim coisas bem caras mesmo, o que tornou a casa muito linda, muito bonita mesmo. Tem até, acho que umas peças da Tiffany's, e a casa era toda feita de pau-brasil também, que era a madeira favorita da Sarah, né? Eu achei bem interessante isso. E é isso, pessoal, se vocês tiverem coragem, né, tiverem vontade, vocês podem estar indo lá para conhecer a mansão em Chester e fazer esse passeio aí que deve ser bem interessante, né, bem curioso. Bom, é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu quero trazer outros casos diferentes, assim, sabe, curiosos também aqui pro canal, sobre coisas sobrenaturais, serial killers, enfim, todo esse universo sombrio, assim, misterioso. Eu gosto muito desse tipo de assunto. Então me acompanhem lá nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo. Sempre que eu postar vídeo, eu vou avisar vocês lá. Então é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.